Fiquei muito contente e honrado quando recebi o convite da Sociedade Brasileira de Anestesiologia para expor esse tema sobre a sociedade em si, e gostaria de dizer a todos os ouvintes que o assunto será complementado em aula futura, sobretudo na parte de risco profissional, pelo nosso brilhante presidente, digno amigo Dr. Vani. Vamos então conhecer a estrutura da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Bom, a finalidade e a composição e tudo que diz respeito à Sociedade Brasileira de Anestesiologia está expresso no seu estatuto. Então, o que é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia? É uma associação civil sem fins lucrativos e tem a forma federativa, semelhante à da nossa União, que tem os estados como membros. Também a nossa federação tem a Sociedade Brasileira de Anestesiologia como regente maior e tem as regionais da sociedade em todos os estados, ou na maioria dos estados. Essa federação ou essa associação civil foi criada em 1948 e tem seu fórum e sede na cidade do Rio de Janeiro. Os objetivos da sociedade brasileira, ela se destina a divulgar e promover o crescimento da arte e o desenvolvimento da arte da anestesiologia e áreas afins, como terapia intensiva, dor, etc. Existe, além do estatuto, existe a obrigação de todos os membros obedecerem ao Código de Ética Médica, ao Código de Processo Econômico da entidade e ao Código de Processo Administrativo da entidade, e vocês podem consultar livremente entrando no site da SBA, o próprio estatuto, podem e devem, e os códigos mais importantes, regimentos e regulamentos, geralmente são curtos, no máximo 3 ou 4 páginas, de extrema relevância para quem pratica este ofício. Além disso, a sociedade brasileira tem a obrigação de promover congressos nacionais e internacionais, divulgando o conhecimento da matéria. Ela promove e confere o título superior de anestesiologia para os profissionais que são aprovados em concursos específicos. Confere também o título de especialista em anestesia e o certificado da área de atuação em dor. E também apresenta divulgação de artigos científicos e de artigos importantes na área científica administrativa, tanto na Revista Brasileira de Anestesiologia, quanto na Anestesia em Revista. Por fim, ela divulga e concede prêmios específicos, destacando mais a área científica entre os profissionais do ramo. Que membros podem fazer parte da SBA? Qual é a responsabilidade desses membros? Bom, a responsabilidade ela não é assumida em caso de falha da entidade. Por exemplo, o médico que é cooperado, se é tipo cooperativa Unimed, se a Unimed for à falência, cada um dos cooperados vai entrar com uma cota para fazer frente ao prejuízo. No caso da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, como ela é uma associação civil sem fins lucrativos, os seus membros, os seus associados não têm essa responsabilidade. O número de membros é ilimitado. Existem vários tipos de sócios na Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Nós temos os sócios fundadores, são aqueles que assinaram a ata da primeira Assembleia Geral de Fundação, ou que estiveram presentes por ocasião da fundação da sociedade. Existem sócios honorários, que geralmente são médicos ou cientistas que prestaram relevantes serviços a entidades. Existem sócios beneméritos, e aí não se leva em conta nem a cidadania, nem o local de nascimento, nem a profissão, mas são pessoas que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento, para o progresso da sociedade. Nós temos sócios estrangeiros, que são médicos que exercem a especialidade no exterior, estão devidamente registrados na Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Temos outras categorias, como os membros ativos, que são aqueles portadores do título de especialista em anestesiologia, conferido pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Nós temos os membros aspirantes, que são os profissionais que estão
participando dos centros de treinamento e ensino em anestesiologia, ligados à Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Recentemente foi criada uma nova categoria de aspirantes adjuntos, são integrantes de cursos de formação de residências médicas em anestesiologia, não vinculadas à Sociedade Brasileira de Anestesiologia, mas pela Comissão Nacional de Residência Médica, aprovadas pela Comissão Nacional de Residência Médica. O membro adjunto geralmente é um profissional que exerce há algum tempo a profissão, mas que ainda não conseguiu o título de especialista, portanto, uma vez ele obtendo esse título numa prova, ele vai ser promovido a membro ativo. E, por fim, os membros remidos, que são aqueles que completaram 70 anos de idade e vinculados a qualquer dessas categorias, especialmente vinculados à categoria de ativo ou de adjunto, ele passa a ser remido e não precisa pagar, então, a anuidade da SBA. As fontes de recursos da sociedade são as anuidades pagas pelos sócios e outras contribuições ou fruto do desenvolvimento de congressos, de coisas vinculadas à arte em si, da participação social da entidade, que pode gerar alguma receita. O médico membro da sociedade poderá ser excluído da entidade através de pedido próprio, ou se ele atrasar a anuidade correspondente àquele período, não fizer o pagamento da anuidade até 30 de abril, e a sua saída, ou então ele se desligou da regional. Como é uma entidade federativa, ele não pode ser vinculado à sociedade brasileira, que é a entidade que gere tudo, sendo desvinculado de uma regional. Por conta de infração grave ao estatuto, a qualquer dos regulamentos ou regimentos da entidade, ele poderá ser punido, em caso de falta extremamente grave, ser desligado através de um processo que vai ter seu desfecho na AR, Assembleia dos Representantes, e se a AR concluir pela exclusão, ele tem sempre a possibilidade de um recurso para a Assembleia Geral, que é o órgão maior da entidade, que poderá ratificar ou não a exclusão. Se o motivo da exclusão não for tão grave, geralmente os 3 primeiros, ou porque ele pediu e se arrependeu, quer voltar, ou porque atrasou, mas ele entrou no acordo e restabeleceu os pagamentos, ou porque voltou a fazer parte de outra regional ou da mesma regional, ele pode entrar com um pedido de readmissão que vai ser apreciado pela diretoria. Então, os direitos dos membros, geralmente todos os membros têm direito a requerer qualquer coisa à direção da entidade, fazer indicações, sugerir algumas providências, representar, receber todas as publicações da entidade, como Revista Brasileira de Anestesiologia, etc. E o membro ativo, além desses, ele tem direito a votar e ser votado para qualquer cargo da entidade, e o membro que atingiu o perfil desejado, ele pode ser contemplado com título de especialista em anestesiologia ou com título superior de anestesiologia, e vai participar das assembleias de representantes sempre o membro ativo ou remido, ex-ativo, que for designado pela regional. E qualquer membro ativo ou membro remido, que tenha sido ativo, ele pode participar da Assembleia Geral. Então, entre os deveres dos membros da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nós temos a adesão aos princípios de destinação da entidade. Então, você tem que contribuir para os fins da entidade com sua participação efetiva do ponto de vista profissional, ético, etc., além de pagar a anuidade. Na Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nós temos basicamente 7 órgãos. O órgão maior, que é a Assembleia Geral, que decide as coisas mais importantes, a Assembleia de Representantes, que também dá a destinação e impõe decisões de alta relevância, o Conselho Superior, o Conselho Fiscal, a diretoria da SBA,
o Conselho de Defesa Profissional e os seus departamentos, os departamentos da diretoria, são o departamento científico, administrativo, etc. Bom, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela conta com a participação dos membros ativos ou remidos ex-ativos, no caso dos ativos, os que estejam quites com a entidade até um prazo antes da Assembleia, 90 dias principalmente. A Assembleia tem uma convocação específica, ou seja, para aquele fim, por via postal, que tem que ser entregue a todos os membros ativos, pelo menos, e remidos ex-ativos, pelo menos 90 dias antes da data prevista para a Assembleia. Ela pode ser convocada pela diretoria da SBA, pela Assembleia de Representantes para o ano seguinte, ou por metade mais uma das regionais. E ainda por 1/5 dos membros ativos. Bom, a Assembleia Geral, ela, por ser o órgão maior, ela só vai tratar de assuntos extremamente relevantes. Que assuntos extremamente relevantes são esses? Em primeiro lugar, a liquidação da entidade, ou seja, vai decidir se a sociedade brasileira vai ser extinta ou não. Só pode ser feito isso com decisão da Assembleia Geral. Vai decidir a destituição de uma diretoria, por exemplo, por improbidade administrativa. Tem que ser através de Assembleia Geral, não existe outro órgão competente para isso. A eleição da diretoria e do Conselho Fiscal tem que ser através de Assembleia Geral. A aprovação de contas da diretoria daquele período. O estatuto é tão importante para a manutenção da entidade que qualquer reforma estatutária, por mínima que seja, também só se faz mediante o aval e decisão da Assembleia Geral. E outros assuntos extremamente relevantes. Em primeira convocação, se exige um quórum para aprovação de qualquer de 2/3 da Assembleia Geral. Esse quórum em primeira convocação, mas esse quórum de 2/3, ele é exigido sempre para assuntos de alta relevância, como a liquidação da entidade e a destituição da diretoria. Da primeira convocação, os outros assuntos podem ser decididos por maioria absoluta e o quórum mínimo, a partir daí, seria de 1/3 nas convocações seguintes. Na Assembleia dos Representantes, nós temos participação do presidente das regionais, do presidente do Conselho Superior, da diretoria da SBA e dos representantes das regionais, representantes das regionais de um modo geral, já envolvendo o presidente também. A Assembleia de Representantes vai deliberar sobre assuntos também de muita relevância, inclusive eleição para cargos não administrativos, como, por exemplo, as comissões, comissão de TSA, comissão de ensino e treinamento, a comissão de estatuto, regimentos e regulamentos, enfim, todas as comissões e comitês da SBA. E essa Assembleia de Representantes tem um regimento próprio que, obviamente, deve obedecer às normas já expressas no Estatuto. O Conselho Superior da entidade é constituído dos 3 últimos presidentes da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, dos presidentes de regionais, e existe uma eleição de um presidente do próprio Conselho, e esse presidente vai participar das reuniões da diretoria, embora sem direito a voto, e vai participar das assembleias regionais, das assembleias de representantes. Então, é papel do Conselho Superior verificar se as contas apresentadas pela diretoria, pelo Conselho Fiscal, pelo secretário da SBA estão de acordo, pelo tesoureiro, aliás, e encaminhar um relatório para a Assembleia Geral. Pode, a pedido da diretoria, indicar substitutos para cargos vagos, pode recomendar nomes à Assembleia de Representantes para possíveis eleições de cargos não administrativos, opinar sobre qualquer assunto por solicitação da diretoria e apurar e apreciar denúncias na esfera ético-profissional da própria entidade, através do Código de Processo Administrativo, inclusive verificando o recurso, no caso de foi condenado pela diretoria e no processo da diretoria, no processo administrativo, ele pode apelar para a Assembleia de Representantes. E o Conselho Superior, então, vai definir.
O Conselho Fiscal é constituído por 3 membros efetivos e 3 suplentes, eleitos para um período de 3 anos, renovado 1/3 a cada ano, e é obrigado a, trimestralmente, enviar um parecer para o Conselho Superior sobre a análise que fez das contas da entidade. Também obedece, como todos os outros órgãos, a um regimento próprio. Bom, na diretoria da SBA, nós temos um mandato anual para o calendário civil. A cada ano nós temos uma nova diretoria eleita. Os cargos são de presidente, vice-presidente, secretário-geral, tesoureiro, diretor do departamento administrativo, diretor do departamento de defesa profissional e diretor do departamento científico. É condição expressa no estatuto que qualquer candidato a um cargo eletivo da diretoria seja portador de título superior de anestesiologia. Competência da diretoria é, obviamente, fazer cumprir o estatuto, resoluções das assembleias gerais e de representantes, fazer cumprir os regulamentos e regimentos, criar comissões que podem ser, inclusive, provisórias, no máximo 3 meses, enviar relatório para a Assembleia dos Representantes a cada ano, desenvolver as atividades de gestão, contratar funcionários, etc., fazer acordos, convênios, contratos, e é obrigado a ter reuniões anuais com os presidentes das comissões permanentes, com estas comissões, e com o editor-chefe da Revista Brasileira de Anestesiologia. Também compete à diretoria aprovar ou recomendar sedes para os congressos brasileiros de anestesiologia e promover a fiscalização, o credenciamento e, se for o caso, o descredenciamento dos centros de ensino e treinamento que não atenderem às necessidades de uma formação tão importante para o profissional anestesiologista. Por fim, qualquer dúvida que não esteja expressa no estatuto, nos regimentos e nos regulamentos, ou seja, quaisquer casos omissos serão também decididos pela diretoria. O presidente, obviamente, ele vai ser o mentor e a decisão final nas reuniões da diretoria, na Assembleia Geral, ele preside, e na sessão inaugural dos congressos brasileiros de anestesiologia, assina todos os contratos e todos os documentos da entidade, juntamente com o secretário-geral e ou o diretor da área, responsável pela autorização, ordenamento e cancelamento de despesas, tem que superintender e desenvolver atividades inerentes ao cargo em todas as áreas da sociedade, representa a sociedade judicialmente ou perante qualquer outra entidade civil, etc., inclusive a representação ativa judicial, ele, em caso de processo contra a entidade ou que a entidade seja parte denunciando alguém, ele é o elemento a ser comunicado, intimado e que vai comparecer em juízo. Por fim, ele tem o voto de qualidade, havendo situações de empate, numa assembleia ou numa reunião da própria diretoria, numa Assembleia Geral, o voto de desempate, que é o voto de qualidade, será proferido pelo presidente. O vice-presidente, obviamente, vai auxiliar a gestão do diretor-presidente e vai substituí-lo nas suas eventuais impossibilidades de comparecimento. Já o secretário-geral, ele supervisiona e vai gerir todo o funcionamento da secretaria da entidade, assinar e expedir os diplomas, enviar relatórios de atividades da sociedade para a Assembleia dos Representantes, responsável pelo setor de correspondência, confecção de atos, eventualmente substitui o tesoureiro e faz a divulgação atualizada do calendário científico da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. O tesoureiro, por sua vez, vai ser responsável pela guarda e administração dos bens da entidade. Ele é encarregado de fazer um relatório da situação financeira e um balanço anual, mas também relatórios trimestrais e que vão ser apreciados pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Superior, pela Assembleia de Representantes e pela Assembleia Geral. Esses relatórios terão que ser aprovados. Vai fazer uma proposta orçamentária para o ano seguinte, que será levado para as assembleias principais. Responsável também pela escrituração pública dos livros, pela quitação de todos os débitos da entidade e, eventualmente, substitui o secretário-geral.
Os diretores de departamento, que nós já vimos, eles têm áreas afins e comissões específicas vinculadas àquele departamento. A cada 2 meses, eles recebem relatórios das comissões e, no fim, esses relatórios são enviados para a Assembleia de Representantes. Por exemplo, um diretor do departamento científico, ele é obrigatoriamente membro nato da Comissão Executiva do Congresso Brasileiro de Anestesiologia e do Congresso Internacional de Anestesiologia, porventura ocorrido no Brasil. As reuniões da diretoria podem ser feitas a qualquer momento, de caráter extraordinário e ordinário, mas pelo menos deve ter uma reunião a cada 3 meses. Nas reuniões é preciso a presença do presidente ou do vice, que é o seu substituto natural, mas pelo menos de 4 membros. E só pode haver oficialmente uma reunião com metade mais um dos membros, ou seja, 4 membros, que são 7. A cada reunião da diretoria é elaborada uma ata com competente registro e arquivamento no caso também. A remuneração é uma coisa que às vezes as pessoas não têm entendimento. É absolutamente vedada pelo Estatuto. Nenhum membro da diretoria, nenhum membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia pode perceber qualquer tipo de honorários ou de remuneração pelos serviços que presta à entidade. É apenas a entidade arca com as despesas de passagem e hospedagem quando ele está a serviço da ASBA. O Conselho de Defesa Profissional é constituído de um presidente e um secretário, eleito entre os membros, os presidentes das regionais, o último presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o presidente em exercício da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e a sua função principal, como o próprio nome diz, Conselho de Defesa Profissional, é cuidar do estabelecimento de relações dignas e eficientes de condições de trabalho para o anestesiologista no Brasil inteiro. Este conselho tem um regimento próprio, ou seja, além de obediência às regras do Estatuto, tem obediência ao seu próprio regimento. As comissões e comitês são vinculadas aos 3 departamentos existentes na sociedade: o departamento administrativo, que tem o diretor administrativo é eleito a cada ano, o departamento científico, do mesmo jeito, a diretoria científica, e a diretoria, o diretor de defesa profissional. Então, esses 3 departamentos têm inúmeras comissões e comitês vinculados a cada um e com publicações também vinculadas a áreas específicas. A sociedade dispõe ainda de uma biblioteca, uma videoteca e um museu, que estão vinculados à área administrativa, e todos os setores subordinados ao diretor da área específica, têm um regimento próprio. A eleição da diretoria e do Conselho Fiscal só pode ser feita pela Assembleia Geral, já que é uma coisa extremamente importante. E segue o regulamento de eleição da diretoria e do Conselho Fiscal, regulamento específico. Só pode participar da eleição, só pode votar e ser votado quem estiver quite com a entidade até a data de convocação da Assembleia Geral. É interessante que as reeleições são permitidas para todos os membros da diretoria, exceto para o presidente. Ou seja, a cada ano nós teremos um novo presidente. Já o membro diretor científico, diretor do departamento administrativo ou qualquer outro cargo da diretoria pode ser reeleito. Nos cargos não administrativos, como comissão de estatuto, regimentos e regulamentos, da qual eu faço parte, qualquer outra comissão, TSA, etc., a eleição é feita através da Assembleia de Representantes. Bom, o patrimônio da entidade, ele se consolida e se caracteriza principalmente pela junção de todas as verbas que chegam até a entidade. A principal fonte é a anuidade paga por cada um membro associado, os bens que a entidade já dispõe e, em caso de dissolução e liquidação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, seja por decisão dos seus membros, seja por decisão judicial, todo este patrimônio e essa liquidação será feita entre as regionais federadas. Como o estatuto é o elemento mais importante para o funcionamento adequado da entidade, a reforma estatutária
vai sempre se dar através de uma Assembleia Geral, que pode ser proposta pela diretoria, pela Assembleia de Representantes, por 1/5 dos associados e, naquele caso que nós falamos de dissociação de diretoria, extinção de diretoria e extinção da entidade, demissão da diretoria ou destituição da diretoria e extinção da entidade, é preciso a aprovação de 2/3 do presente. O quórum mínimo, hoje, aceito no Estatuto após uma reforma, é de 150 pessoas a partir da segunda convocação. Para a primeira convocação, sempre será necessário o quórum de maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos membros associados. Já a reforma de regulamentos e regimentos, que são coisas mais simples, embora importantes, são mais simples do que o Estatuto Maior da entidade, e essa reforma é feita através da Assembleia de Representantes, também por proposta da diretoria, ou de 20% dos representantes da AR, ou de qualquer uma das comissões específicas, permanentes, comitês e conselhos. E, tratando-se de coisas mais simples do que o Estatuto, menos grave, a decisão poderá se dar sempre por maioria simples. Ou seja, entre todos os presentes, metade mais um sempre poderá decidir. Queremos só ratificar o que já foi dito, que a dissolução da entidade poderá ocorrer sempre somente de duas maneiras, ou por determinação legal, seria o poder executivo, o poder judiciário, que pode determinar isso em qualquer área do país, e a Assembleia Geral, com aquela participação já definida no Estatuto. Por fim, eu queria agradecer e sugerir especialmente aos médicos residentes em treinamento que acessem o site da entidade e busquem lá, façam uma lida do Estatuto atualizado de cada um dos regimentos e regulamentos, que será extremamente importante. Muito obrigado.